Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma aula de nosso Instituto Teológico Gerando Vidas. E a aula de hoje é a aula de Teologia. Eu sou o seu irmão em Cristo, professor Lucas Martinello, e estarei com você durante estas lições. Amém, meus queridos irmãos? Lembrando a todos que este instituto, meus irmãos, tem um compromisso com você, querido amado irmão que está nos assistindo, e um compromisso com esta palavra, um compromisso fiel a esta palavra. E através deste Instituto Teológico Gerando Vidas, eu creio que você irá crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, vamos para mais uma aula de nossa matéria de teologia. Eu peço para você pegar a sua caneta, pegar o seu caderno de anotações, pegar principalmente a sua Bíblia, deixar ao seu lado, para você sempre conferir os versículos, o seu caderno de anotações para você anotar aquilo que lhe for interessante e de lhe aproveito. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos estudar acerca das divisões da teologia. A teologia, ela tem divisões. Como toda matéria e disciplina, ela tem divisões para facilitar o estudo da teologia. Nós temos a divisão da teologia histórica, nós temos a divisão da teologia bíblica e exegética, nós temos a divisão da teologia sistemática, nós temos a divisão da teologia prática, nós temos a divisão da teologia católica. Então, nós iremos estudar as divisões da teologia, ok? Você que está estudando pelo computador, pelo notebook, pelo tablet ou até mesmo pelo celular, você que está com o livro em mãos do Instituto Teológico, você irá ver quantas divisões teológicas nós temos aí, ok? Temos a teologia ascética, temos a teologia liberalista, temos a teologia da morte de Deus, nós temos várias divisões teológicas, ok? E eu quero tratar com os irmãos algumas divisões teológicas, ok? Eu quero começar falando acerca da teologia histórica. Exatamente, teologia histórica. O que é teologia histórica? Como o próprio nome diz, trata-se da história. A história do desenvolvimento das doutrinas da fé cristã. A história do desenvolvimento das doutrinas que hoje nós conhecemos, como salvação, como escatologia, vinda de Jesus, arrebatamento, como dons espirituais, trindade, ok? Então, nós temos esses desenvolvimentos das doutrinas. E durante a história, essas doutrinas foram se formulando, foram sendo ensinadas pelos pais apostólicos, e algumas dessas doutrinas foram muito combatidas pelos hereges. Muitos inventaram doutrinas, inventaram explicações para deturpar o que a Bíblia havia dito acerca de tal assunto. Então hoje nós iremos ver o desenvolvimento das doutrinas. A teologia histórica trata da história da igreja, da história das doutrinas e também da história de alguns personagens históricos como João Calvino, Martinho Lutero, Jacó Armínio. Então, trata do desenvolvimento desses personagens e também das doutrinas. Nós vamos estudar como cada irmão, cada crente entendeu um tema da teologia no passado, ok? Eu gostaria de citar o exemplo para você de Martinho Lutero. Lá na Reforma Protestante, em 1517, Martinho Lutero, ele achou um absurdo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, vendendo as indulgências para ganho próprio
elas diziam até mesmo na questão da salvação, você tem que comprar as indulgências para ser salvo, para gerar arrependimento dos seus pecados. E Martinho Lutero, obviamente, achou isso um absurdo, como nós também achamos hoje em dia. Mas Martinho Lutero foi o homem levantado por Deus para combater a venda de indulgências em 1517, na época da Reforma Protestante. Martinho Lutero revoltou-se com isso e ele escreveu as suas 95 teses, foi em frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali pregou as suas 95 teses, desafiando qualquer papa, qualquer sacerdote da igreja que havia ali, quisesse combater a ele, quisesse combater as 95 teses, podia ir ali e combater aquilo que Lutero estava dizendo. Porém, nós vemos que Lutero foi perseguido, foi jurado de morte, mas não foi combatido porque as suas ideias eram bíblicas. Inclusive, um tema que muito foi proclamado na Reforma Protestante de 1517 foi a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. Martinho Lutero pregou que o homem é justificado não por compra de indulgências, não por gastar dinheiro humano aqui, comprar isso e comprar aquilo, não. O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé o homem não é justificado. Nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Através da fé, Jesus Cristo nos justificou e nos justifica. Ok? Então, Lutero pregou: o justo pela fé viverá. Ou o justo viverá da fé. Essa era o tema, ou um dos temas da Reforma Protestante, a justificação pela fé. Então, nós iremos ver aqui na teologia histórica como foi desenvolvida a Reforma Protestante, como foi desenvolvida a doutrina da justificação pela fé, que Lutero propagou, que Lutero pregou e logo depois os seus seguidores. Nós vemos aqui no tema da justificação pela fé, Lutero ensinando na carta de Romanos aquilo que Paulo havia dito, e Paulo se baseia em Romanos do pensamento de Abacuque. Abacuque foi o profeta que profetizou isso: o justo viverá da fé ou pela fé. Então Lutero ele pregou isso: o homem não é salvo por aquilo que faz, pelas obras que realiza, ainda que o salvo pratique boas obras, porque as boas obras é resultado de uma vida salva. As boas obras, a Bíblia diz no livro de Tiago que mostra-me as tuas obras e mostrarei você a minha fé pelas minhas obras. Então, aquele que é salvo pratica as boas obras. Quem pratica má obra é o ímpio. Então, Tiago estava ensinando isso em sua carta. O salvo pratica as boas obras, mas o salvo, ele é salvo pela fé. Ou seja, ele é salvo por aquilo que ele coloca, deposita no Senhor Jesus Cristo. Porque crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo é depositar a sua total confiança nele. Essa era a doutrina que Lutero ensinava na época da Reforma Protestante. Ele estava dizendo a todos que ali estavam ouvindo que você não precisa gastar o seu dinheiro para ir para o céu. E o pobre? O pobre não irá para o céu? Aquele que não tem quantias elevadas de dinheiro não iria para o céu? Inclusive existia algo naquela época que só quem tinha muito ganho financeiro tinha acesso à Bíblia Sagrada. E Lutero combateu isso. Ora, Lutero ele traduziu a Bíblia Sagrada para que ficasse exposta a todos que quisessem a ler. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é o maior depósito de tesouros que a raça humana possui. A Bíblia Sagrada é o maior tesouro que a raça humana possui. E Lutero queria colocar à disposição de todos. Por isso que ele foi contra o Papa, contra a instituição eclesiástica da Igreja Católica, por isso que ele foi contra tudo isso. Então, ele prega a justificação pela fé. Sem fé ninguém poderá ver ao Senhor, sem santificação, mas também sem fé, porque nós somos justificados por ela. E Lutero estava ensinando isso naquela época, contrário aos ensinamentos da Igreja Católica, e nós nos baseamos na justificação pela fé até hoje.
A justificação pela fé já estava na Bíblia, porém foi formulada no pensamento de Lutero, né? Lutero ensinou e pregou a justificação pela fé, que já estava na Bíblia, mas ele expôs, né? Ele expôs. Então nós tivemos uma clara compreensão depois da Reforma Protestante. Obviamente, já existia, Paulo pregou, os demais apóstolos pregaram, os seguidores dos apóstolos também pregaram, mas o que eu estou dizendo é que a exposição, nós vemos aqui depois dos apóstolos, claramente em 1517, foi Lutero que apregoou isso, ok? Então nós estudamos a teologia histórica, nós vemos também aqui Lutero baseando-se as 5 solas da Reforma Protestante. Você sabe qual é as 5 solas da Reforma Protestante? Sola Scriptura, somente a Escritura. Por quê? Porque somente a Escritura é suficiente para dar fé ao homem e levá-lo a Deus. A Bíblia diz assim, que nós adquirimos fé por ouvirmos a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus fortifica a nossa fé, cria a nossa fé, reveste a nossa fé. Então, nós temos uma fé baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina, ok? E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus, ele tem a sua fé fortificada. Lutero pregou, então, somente a Escritura, somente a Escritura é suficiente para dar fé e compreensão ao homem das coisas de Deus. E ainda hoje nós temos que permanecer com essa Escritura. Por quê? Porque muitas pessoas já estão tirando a Escritura do centro que ela tem, do centro da igreja, do centro da vida cristã, do centro das pregações. A Bíblia Sagrada tem sido deixada de lado de muitas pregações. Tem pregações que são indiretas, tem pregações que são falatórios, são palavras jogadas ao vento, são ondas levadas pelo vento. Mas a Bíblia Sagrada tem que permanecer no centro da igreja, no centro da nossa vida cristã, no centro da pregação, no centro dos louvores. Quando a Bíblia Sagrada não está no centro de nenhuma dessas atividades que eu disse a vocês, pregação, louvor, e também no centro da igreja, nós não somos obrigados a ficar, a ouvir, a testemunhar. Nós não somos. Por quê? Porque a palavra perdeu o seu centro. Aonde a Bíblia não tem espaço, eu também não posso dar um passo. Aonde a Bíblia não tem lugar, eu também não posso ficar. Se a Bíblia não está na pregação, se a Bíblia não está no louvor, se a Bíblia não está em uma igreja, para que eu vou ficar ali? Se a Bíblia é o centro da minha fé, se a Bíblia é o centro daquilo que eu acredito. Então, muitos louvores já não têm a Bíblia como centro, muitas pregações já não têm a Bíblia como centro, muitos ensinos já não têm a Bíblia como centro. E nós temos que resgatar o grito da Reforma Protestante. Somente a Escritura, sola Scriptura. Lutero também disse, sola fide, somente a fé. Como eu já disse para vocês, somente a fé é suficiente para salvar o homem, resgatar o homem da sua vida pecaminosa. Então, nós entendemos isso aqui no grito da Reforma Protestante, somente a fé, sola fide. Nós temos também o grito da Reforma Protestante, sola gratia, somente a graça, somente ela. Graça significa o favor imerecido de Deus dado aos homens. Qual é o favor imerecido de Deus? Aquilo que nós não merecíamos e recebemos. A cruz do Calvário. Não merecíamos ter sido perdoados e Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Não merecíamos isso. Jesus Cristo era santo. Ainda que ele tenha levado os nossos pecados sobre ele. Isaías 53 diz que ele foi levado como um cordeiro, como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja bem, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Está dando para você entender que nós não merecíamos esse sacrifício? Que nós não merecíamos que Jesus pegasse aquele madeiro todo áspero, com pontas de madeira afiada, entrando em suas costas, as suas costas deslaceradas pelas chicotes, pelos açoites que havia levado anteriormente, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, manchando seus cabelos de sangue.
Isaías 50 diz que arrancavam os cabelos dele, cuspiam na face dele. Leia Isaías 50. A Bíblia também diz em Isaías 52 que muitos taparão a boca quando o virem novamente. Isaías 52, os penúltimos versículos, ao encerramento do capítulo. Por quê? Porque agora Jesus Cristo não estará mais da forma que Pilatos viu, não estaria mais da forma que Herodes havia visto, machucado, sangrando, não. Jesus Cristo, no dia do juízo final, estará com o seu corpo glorioso, os seus cabelos brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca saindo uma espada afiada de sua boca, o seu rosto resplandecendo como o sol, o seu peito com um cinto de ouro, a sua veste branca como a lã, os seus pés como um latão reluzente, as suas mãos segurando todo o cosmos do universo. É dessa forma que os reis verão Jesus Cristo. Por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos salvos. Somos salvos pela graça e mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, graça significa aquilo que nós não merecíamos. E nós temos ainda que resgatar esse grito da reforma protestante, somente a graça, e colocá-lo dentro do nosso coração. Para sabermos que nós somos miseráveis pecadores, segundo Romanos capítulo 7 diz, que Paulo reconheceu isso, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No versículo abaixo ele escreve, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que ninguém era capaz de livrá-lo da morte eterna, da perdição eterna, mas Jesus Cristo veio e o resgatou dessa morte e castigo eterno. Glória a Jesus por isso. Glória ao Senhor Jesus Cristo por isso. Então, graça é um grito da reforma protestante que Lutero deu, né? Faz parte dos 5 solas da reforma protestante, somente a graça, sola gratia. Nós temos também Soli Deo Gloria, que é o grito de Lutero dizendo glória somente a Deus. Nós temos realmente que dar glória ao Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele realizou por nós, por tudo aquilo que Ele tem realizado por nós. Então, a teologia histórica estuda todo esse desenvolvimento das doutrinas. Nós estudamos a doutrina da justificação pela fé, ensinada por Lutero, ensinada por Paulo principalmente, tá? Biblicamente ensinada. Nós vemos essa doutrina sendo formulada, muitos ainda foram contrários a essa doutrina, ok? A doutrina da justificação pela fé. Nós temos a doutrina ensinada por João Calvino, por Jacó Armínio, por grandes homens da reforma protestante. Então nós estudamos isso. Nós estudamos a história dessas doutrinas conforme foi ensinada e foi propagada durante a história, ok? Irmãos, nós temos que respeitar a Bíblia Sagrada, nós temos que dar real valor e temor à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque por essa Bíblia Lutero foi perseguido, porque por essa Bíblia Pedro foi morto, porque pela fé no Senhor Jesus Cristo os apóstolos foram degolados, foram crucificados, foram mortos com pedradas. Muitos cristãos, por não negarem aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o testemunho das Sagradas Escrituras dizem, foram mortos por leões, foram mortos no fogo, foram mortos nas águas, e às vezes nós não damos real valor àquilo que a Bíblia está dizendo. Eu me lembro da história de John Huss, o antecessor a Lutero, aquele que antecedeu não a reforma, mas aquele que pregava fielmente as Escrituras, quando ele foi morto, queimado vivo. Inclusive, quando a pessoa era martirizada, o cristão era martirizado, eles colocavam lenha verde para que o fogo, como a madeira seca pegava fogo mais rápido, o fogo se alastrava de uma forma mais grandiosa, eles não colocavam madeira seca, e sim madeira verde, para que o fogo viesse lentamente queimando aqueles que estavam ali pendurados. E John Huss foi um desses. E John Huss, na sua morte, quando ele estava ali para ser queimado vivo, ele disse: olha, vocês estão me matando, mas daqui 100 anos nascerá um que pregará fielmente o Evangelho como eu estou pregando. 100 anos depois, quem nasceu? Martinho Lutero, aquele que
foi a grande voz da Reforma Protestante. Nós não estamos idolatrando os homens da Reforma, mas nós sabemos que esses homens estão na galeria dos heróis da fé. Nós sabemos que o testemunho desses homens nos inspiram a seguir a Jesus fielmente, nos inspiram na caminhada, no caminho da fé, ok? Queridos e amados irmãos, nós estudamos então a teologia histórica, essa divisão da teologia que nos ensina sobre a história da igreja, sobre o desenvolvimento das doutrinas cristãs. Eu agradeço a você que ficou até o final desta aula comigo. Que Deus abençoe sempre a sua vida, te dê conhecimento, te dê paz, te dê sabedoria, para cada vez mais permanecer naquilo que tem aprendido, porque vocês sabem de quem tem aprendido. Vocês não estão aprendendo de mim, vocês não estão aprendendo de um professor, vocês estão aprendendo da Bíblia Sagrada, vocês estão aprendendo do Senhor. O conhecimento que nós trazemos é um conhecimento que vem do Senhor Jesus Cristo. Então, como Paulo disse a Timóteo, permanece naquilo que tens aprendido, pois sabe de quem tem aprendido. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, te abençoe os seus estudos, te abençoe na sua vida ministerial, na sua vida espiritual e te guarde sempre. Eu abençoo a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado e assim eu encerro mais uma aula de nosso Instituto Teológico. Amém.